Opa, pessoal do canal, tudo bem? Então Bom, começar o vídeo de hoje já fazendo uma errata aqui, né? Porque duas erratas que eu mencionei no vídeo anterior sobre pênaltis. E o Carioca ele não tem pênalti. E em relação ao Tietê, que eu falei que eu entraria com o Tietê, acabou que o Tietê ele foi lesionado no jogo contra o Botafogo. Pior que eu vi o jogo e eu realmente não lembrei disso quando eu mencionei. É que vai falando tanto no vídeo, falando coisas que acabam não tendo no roteiro, que eu acabei me perdendo um pouco falando, né? Acabei me empolgando, melhor dizendo. E outra coisa que eu queria falar é... Esse vídeo vai ser realmente um pouquinho mais diferente do canal. Ele não vai ser um vídeo que eu vou analisar tão friamente não, né? Mas não tão tecnicamente. Pelo contrário até, eu acho que eu vou, sendo bem honesto, algumas coisas a falar mais sobre o emocional do que sobre a técnica dos jogadores. E já começando então, né, falando um pouquinho da escalação, o jogo realmente ele foi no 4-3-3. A gente veio com a mesma parte defensiva, né, os quatro da base defensiva, Piton, Lucas Ramos, não, o Lucas Freitas, João Vitor e Paulo Henrique. São jogadores que eu acho que realmente eles não têm que sair, são jogadores bons. Talvez quando o Maurício Lemos entrar, talvez dê espaço pro Lucas Freitas sair, mas ao mesmo tempo eu penso que, pô, é difícil. O Maurício Lemos até agora a gente não tem uma resposta, não sabemos por que não tá entrando. No jogo de hoje, se eu não me venho enganar, ele não entrou nem no banco. Então é algo bem complicado até, eu vou dizer. Agora falando um pouquinho mais sobre o resto do time, no vídeo passado eu comentei que, pô, pra mim o Vasco contra o Nova Iguaçu ele entrou com um esquema mais ofensivo. E pro Flamengo eu diria que ele contaria igual do jogo de ida, que eles entrariam com um esquema um pouquinho mais defensivo, pelo menos no começo. E acabou que nesse 4-3-3, que na prática sempre eu vou falar, né, viram 4-3-1-2, o, o Paulinho entrou pelo meio direito. Então já deu pra entender que realmente não era o esquema do Carille. Parece que o Carille queria realmente atacar um pouquinho mais. E vou ser bem honesto, nada contra, realmente até funcionou. A gente já entrou perdendo mesmo, então é algo que eu não vou fazer falar que o Carille cometeu um pecado. Desculpa, eu entrei no esquema defensivo, eu ao invés de colocar o Paulinho, eu entraria com o Jair, mas não é algo que eu vejo que realmente o jogo acabou por causa disso, sabe? Até pelo contrário, eu vou dizer que o jogo fluiu bem por causa disso. O Paulinho não foi o melhor dia do Paulinho, mas eu acho que ele conseguiu encontrar algumas movimentações legais ao decorrer do jogo. E na parte de cima, né, Ryan, Verratti e Nuno Moreira, que novamente eu vou vir aqui elogiar o Nuno Moreira. Nuno Moreira, ele até agora tem se mostrado uma contratação muito interessante. Tudo bem que foi no Carioca e o outro jogo foi contra o Nova Iguaçu, mas ainda assim, ele é um jogador que, se ignorar o nível do time adversário, por mais que aqui seja o Flamengo, né, o time adversário é competição. O Nuno Moreira, ele joga muita bola. Muita bola. E com ele jogando essa bola, parece que o Coutinho tá livre. O Coutinho realmente parece que ele voltou querendo demais, sabe? Ele tá realmente empolgado, parece. O Nuno consegue apoiar ele muito bem. É um ponto apoiador maravilhoso pro Nuno. Pro Coutinho, quer dizer. E com isso, pô, Coutinho tá armando jogada agora. Parece que esses últimos 3 jogos, parece que o Coutinho realmente ele quer jogar bola. O que eu falei que ele tava meio sumido no Cariocão, no jogo contra o Botafogo, agora ele quer, parece. Só que a alegria de Vascaíno não dura muito, né? A gente sabe, aos 9 minutos do segundo tempo o Coutinho ele veio a lesionar. Não sabemos muita coisa sobre ainda. Esperamos que não sejam notícias tristes, né? Que ele volte em menos de 3 semanas, que é quando começa o Brasileirão. E foi o que eu vinha comentar desde o primeiro vídeo aqui do canal, né? Pô, sempre pegar um time, colocar o time titular no Cariocão é desses pegares, né? A gente pode ter o risco de jogador lesionar no campeonato valendo nada. E, bom, realmente agora, pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre a minha visão do jogo, tá? Não vou pegar mais tanto ponto técnico. Realmente só pra diferenciar um pouquinho, e eu acho que vale mais a pena aqui, realmente, ir pro lado mais emocional. Aos 12 minutos de jogo, tinha 6 faltas no jogo. 3 pro Vasco, 3 pro Flamengo. Parecia que ia ser o jogo pegado. Parecia que ia ser o jogo de... Igual no jogo de ida, ia ter falta rodo, todo mundo ia levar amarelo. Mas não. Realmente parece que foi só uma coisa do primeiro tempo. Primeiro tempo que eu venho elogiar o Carille. Eu tô me sentindo aqui vendo o Ramon Dias 2. Eu vou explicar um pouquinho mais, por conta de que o Carille, ele realmente parece que esse primeiro tempo dele tá sendo um primeiro tempo exemplar, eu vou dizer. É o primeiro tempo que ele
faz um desenho tático que o time inteiro tá seguindo muito bem e consegue armar jogo. Pô, o Vasco até dá os parabéns ao Nuno Moreira, o primeiro gol dele, já teve uma assistência no jogo passado, agora o primeiro gol. 2 jogos e duas participações de gol. Ele realmente tá me impressionando, né? Mas pés no chão ainda. E acabou que, pô, esse primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Eu fiquei surpreso, sendo honesto. Foi um primeiro tempo muito bom. Eu não sei se foi melhor que o do primeiro tempo do jogo passado. Foram dois esquemas um pouquinho diferentes, né? Esse aqui foi mais ofensivo do que retrancado, igual foi o do jogo passado, mas ainda assim dá pra levar. Eu não sei dizer qual foi melhor, mas de qualquer forma foram dois esquemas muito bons. O cara, ele parece que o primeiro tempo dele é muito, muito bom. O que, novamente, me dá medo, porque no Santos não era assim. No Santos, o primeiro tempo do Santos também não era bom. Então, tudo bem. Não vou falar mal dele, pelo contrário, espero que ele faça um excelente trabalho, espero que ele venha a melhorar esse segundo tempo. Porque no primeiro tempo tem um gol do Nuno Moreira com a assistência do Coutinho. Um gol bem bonito, parecia que o Nuno Moreira queria fazer, o Coutinho tava comemorando o gol mais do que ele até, por causa da assistência. Já o segundo gol do jogo, né, que foi o gol do Flamengo, foi um gol que parecia que a nossa zaga cometeu um vacilo e ponto. Foi um gol deles, não tem muito o que falar disso. Na real, eu tenho até muito o que falar. Perdão aqui, vou fazer uma errata, porque eu não gosto de falar de arbitragem. Eu vou ser bem honesto, eu não gosto. Pra mim o futebol é jogado, a arbitragem é humana, humanos erram, e tudo bem que no Brasil humanos erram demais, até eu vou dizer. Mas eu não gosto de falar. Quando eu criei esse canal, eu já tinha isso em mente. Eu não vou falar muito de arbitragem, não. Realmente eu quero falar mais do jogo, do pau a pau. Eu quero falar mais ainda assim do time do Vasco do que do jogo, como dá pra perceber nos últimos vídeos. Mas acabou que não tem como não falar. A primeiro momento, nesse gol do Bruno Henrique, parecia que não estava impedido, eu vou dizer. Tanto que eu posterguei até um pouquinho mais para gravar esse vídeo, eu demorei um pouquinho mais, porque eu realmente fui atrás de outras opiniões até vascaínas e flamenguistas sobre isso. E uma opinião que eu vi bastante foi, pô, a linha ela foi traçada de baixo para cima. Então realmente, por mais que no ângulo pareça que o Bruno Henrique estava impedido, ele não estava. Só que é aquilo. Eu não vou dar o recheado de elas por elas, como muitas pessoas eu vi fazendo. Teve um lance de mão, de cotovelada, melhor dizendo, do João Vitor em cima do Bruno Henrique. E esse lance não foi para expulsão. Olha, pela visão da câmera, eu vou colocar no fogo, minha mão no fogo, juro por tudo. Não parecia que foi um golpe proposital, né? Não parecia que ele queria dar uma cotovelada propositalmente. E isso pra mim já consta pelo menos como só um amarelo. Ia deixar o João Vitor de fora do próximo jogo, mas era amarelo, pra mim. Essa é a minha visão. Agora o problema, o VAR ficou lá, acho que uns 5 minutos vendo. E agora o meu principal problema. O VAR ficou menos de 1 minuto e meio pra fazer a linha do impedimento. Viu a linha do impedimento, não marcou onde estava, a linha foi marcada erroneamente. Ela foi marcada quase no ombro do Piton, sendo que o último atrás era o João Vitor. E mesmo nessa linha que eles marcaram, ainda assim dava pra ver não visivelmente, porque não comentei. Porque de primeiro eu achei que realmente não estava impedido. Mas, eles valiam colocar aquele ponto que eles colocam, sabe? Que realmente marca onde é que tá posicionado. Sabe? Senão parece que o VAR é só um esquema que é pagado caro pra porra nenhuma. Perdoe o palavrão, mas é isso. Foi um jogo que foi um gol. Que sim, pra mim ele foi um fator super importante no jogo. Eu vou voltar no que eu falei no vídeo passado. Eu não achava que o Vasco ia ganhar esse jogo. Por mais que eu fosse otimista, eu não achava. Mas com esse gol foi algo que realmente parecia imprescindível. Foi algo que o Vasco perdeu, eu já esperava que ia perder, mas como perdeu não devia acontecer. Esse gol, como o Vasco, novamente até falando sobre a época de Ramon, né? O Vasco tomou um gol, acabou o mental do Vasco. Esse gol foi um gol ridículo, foi um gol que, na minha opinião, não deveria ter sido marcado, ele foi sim impedido. Mas tudo bem, o Bruno Henrique estava no lugar certo, na hora certa, e ninguém foi cobrar ele. Ninguém do VAR, né? Melhor dizendo, do VAR da comissão, da arbitragem. Tudo bem, de verdade. Tudo bem, jogo é jogo, que nem eu falei, eu não vou falar muito de arbitragem. O problema é que, pelo fato disso ter acontecido,
o Vasco só perdeu a cabeça. E aí agora aqui eu vou ignorar Flamengo, eu vou ignorar a arbitragem, eu vou ignorar tudo, eu vou focar no Vasco. O Vasco ele fez um primeiro tempo exemplar, fez um primeiro tempo que realmente parecia que estava todo mundo bem. Por mais que tivesse alguns pecados individuais, né? Alguns jogadores que estivessem individualmente não tão bem, falando na minha opinião. Por exemplo, o Paulo Henrique, que, pô, pra mim o Paulo Henrique é um monstro. Aqui ele parecia estar mais acuado. O Piton também vacilou pra caramba. O Hugo Moura, não tem muito o que falar dele, mas ainda assim... O Paulinho, nossa, o Paulinho pra mim foi o pior jogo dele, disparado. Até por causa disso, eu acho que devia ter tirado o Jair. E sim, eu vou falar mal do Paulinho, mesmo que por conta de que ele tenha saído no segundo tempo junto com a lesão do Coutinho, o Vasco piorou muito, piorou. Mas o Paulinho não foi um grande agregador, na minha opinião. Pelo menos não visto de fora, né? O Verratti, nossa, teve um lance do Verratti que o Coutinho tava de cara pro gol. Parecia inclusive até o jogo do Flamengo e Vasco do Carioca mesmo. Que o Coutinho tava de frente. Não. Putz, eu não lembro se foi do. Não, foi do Brasileirão do ano passado, perdão. Que o Coutinho tava de frente, o Verratti ia chutar e o Coutinho ia marcar o gol, sabe? Mas não, o Verratti a gente sabe que ele é um atacante que, no ataque, ele é um cara muito bom, mas qualquer outra coisa fora disso ele não é. É ataque e jogo aéreo, né, melhor dizendo. Então, pô, dava pra marcar aquela bola e era gol do Coutinho, sabe? Assim, ele tava 2-0 no jogo, primeiro tempo. Mas tudo bem. Aconteceu, não tem muito o que falar. Foi realmente um jogo bem decepcionante, porque no segundo tempo, veio essa lesão do Coutinho. Desculpa. Veio essa lesão do Coutinho. Com essa lesão do Coutinho, parece que o Vasco ele destoou muito. Todo mundo ficou muito apático no jogo. Foi o que eu comentei do Nova Iguaçu, né? Parecia que não era mais um grupo de jogadores. Parecia que era um grupo de indivíduos jogando bola. Todo mundo começou a jogar mal. Todo mundo, sem exceção do Vasco. E o Flamengo só se aproveitou disso, marcou outro gol. Não vou falar muito disso, realmente. Quero nem falar como é que foi armado esse gol, porque eu não lembro, sendo bem honesto. Você lembra o que aconteceu? E... pô, realmente foi um jogo muito, muito triste de ver. Porque o cara, ele parecia estar demonstrando evolução, parecia estar melhorando. E chegando nesse jogo de novo, o segundo tempo foi horrível. Além de ter sido horrível, foi um time inteiro apático. Esse gol, que eu ouso dizer que foi o principal para acabar com a mentalidade do time, foi um gol que não devia ter acontecido, era um gol que devia ter sido anulado. E eu vou ser honesto, quem estava aqui na época de final de Ramon, né, tudo sabe que mesmo que o gol fosse anulado, possivelmente o Vasco ainda teria acabado mental. É um chute meu, por conta da época de Ramon e de Barbieri. Mas, ainda assim, não deveria ter acontecido esse gol e vamos supor que eu tô na linha da possibilidade, né? Vamos supor que não. Então vai ver que não acabava a mentalidade deles. Pelo contrário, motivava o Vasco a mais, porque não estamos ganhando ainda. Se mais um a gente ia pra final, tudo. Não sei. É realmente a possibilidade. Eu não tenho uma bola de cristal aqui pra saber qual era o que ia acontecer de verdade. Mas é isso. Eu pretendo fazer um vídeo ainda essa semana sobre como é que foi o Cariocão do Vasco, e minhas expectativas pro Brasileirão. Possivelmente vai sair lá pra semana de quando começar os amistosos não, né? A qualificatória do Jogo do Brasil. Mas, realmente, se fosse para agregar alguma coisa nesse jogo, eu só diria que eu acho que vale a pena ver por que o Verratti está intocável. O Verratti, ele é um ótimo atacante um ótimo, uma pessoa que disputa muito bem o ataque aéreo. Por mais que eu acho que nesse Carioca inteiro ele marcou só 1 ou 2 gols de cabeça, pelo que eu lembro. Ele ainda é muito bom. Como atacante, mesmo com as pernas, ele também eu acho ele muito, muito bom. Mas quando ele veio pra cá, pelo esquema de Ramon, fazia sentido. Por conta de que a função dos dois laterais do Vasco era literalmente correr, passar pelos pontas, né? Os pontas devolviam, os laterais passavam pra linha de fundo, e da linha de fundo era cruzamento pro Vasco, cruzamento para o Verratti gol. Tanto que o Pedro Raul, ele veio com essa mesma expectativa. O time do Vasco foi meio que montado nisso, de vamos cruzar a bola, cruzamento da bola, gol de cabeça. E nisso o Verratti provou ser muito bom. Ele ajudou o Vasco demais em 23 tudo. Mas o Vasco não tá mais dando assim. E quando tá tendo jogar assim, é um método previsível e todos os times souberam anular. Até o Nova Iguaçu souberam anular isso. Então, eu não sei ainda por que o Verratti é intocável. Eu acho que vai levar alguns testes. O Ryan mesmo, pra mim o Ryan como centroavante, eu acho ele um cara tá jogando bem. Eu tenho minhas críticas ao Ryan tudo, mas a maioria das minhas críticas ele vai quando ele joga de ponta. Aqui ele tá jogando como centroavante.
Tanto que todos os gols dele até agora no ano foram de centroavante centralizado, né? Ele disputando com o Verratti a centralização. Mas é isso. Semana ainda vai ter outro vídeo, pra falar minhas expectativas pro Brasileirão e o que eu achei do Cariocão, sendo mais exagerado, sabe? Mas é a opinião de vascaíno, mais emocional do que técnica. Claro que eu não tenho como ignorar a técnica, né? Não tenho como ignorar dados, estatística, mas ainda assim. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. De novo, 15 minutos de vídeo, achei que ia dar mais, senão achei que talvez eu falasse um pouquinho mais no sentimento. E não esqueçam de se inscrever, dar like, comentar aqui o que acharam. O vídeo passado pegou bastante view e bastante comentário, fiquei bem feliz com isso. Por conta disso, fiquei um pouquinho triste de postergar esse vídeo. Mas, muito obrigado por terem assistido até aqui. Comentem no que eu posso melhorar, no que vocês acharam bom no canal. Não esqueçam de dar like, se inscrever. E acompanhem um pouco os vídeos aqui do pessoal. Muito obrigado.